Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula. Nessa aula você vai aprender a utilizar o modelo caixa tampa solta. Você pode acessar por aqui para gerar um arquivo em branco ou você pode clicar aqui direto. A aba da tampa solta, a planilha, ela é bem parecida com o modelo da caixa livre. Quase todos os modelos são bem parecidos, tá bom? Então, aqui a gente tem o título, aqui você pode incluir descrição. Esse você vai para o menu, para janelinha de gastos fixos e para nossa planilha de estoque. Então, aqui a gente tem todo o preenchimento, as partes essenciais, os critérios, né? Então, aqui você vai colocar o comprimento da caixa. Eu vou fazer uma caixa de 10 por 10 por 8. Eu vou digitar 10 por 10 por 8 de altura. Essa altura aqui, ela seria mais ou menos a altura da nossa base. E a outra vai ser a altura da nossa tampa. A altura da base e a altura da tampa. Então, eu vou colocar 8 centímetros de altura. E a altura da minha tampa vai ter 2 centímetros. Esse campo aqui seria o quê? Em relação à minha base, quantos centímetros a mais eu vou ter na minha tampa? Se a minha caixa ela tem 10 centímetros e eu vou utilizar um papelão de 1,7, então eu posso colocar que ela tenha 6 milímetros a mais que a minha base. Então, ela vai ficar com 10,6. Aí, aqui, eu poderia colocar revestimento externo da tampa, se eu quero que seja um revestimento único ou um revestimento lateral mais fundo, que seria o quê? Eu vou revestir primeiro a lateral e depois eu vou revestir o fundo. Igual esse modelo aqui, ó. Primeiro eu vou revestir esse lado aqui e depois o fundo. Se for um revestimento único, ele já vai fazer o revestimento todo aqui da nossa base, ok? Eu vou escolher um revestimento único. Aqui é o campo, se eu for colocar plaquinha de elevação, eu posso incluir aqui, mas como a nossa tampinha ela é bem pequenininha, então não tem necessidade. Só se você quiser, tá? Mas como ela tem 10 centímetros, então não tem problema. Revestimento interno da tampa após o corte. Aqui você vai colocar o revestimento se você for fazer ele depois que você cortar no corte vinco. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Só abrir o Corel para mostrar para vocês. Seria mais ou menos, eu tenho uma caixa aqui. No caso, a nossa é de 10 por 10. Vou colocar aqui 2, só para vocês terem uma noção. Então, essa parte seria o que? Eu cortei a caixa, primeiro eu cortei, e depois eu venho e faço o revestimento após o meu corte. Então, seria esse espaço aqui, daqui até aqui, quantos centímetros eu quero. Aí, eu vou vir aqui e vou colocar, eu quero 1 centímetro, eu quero 2 centímetros, então eu vou incluir aqui. Só que para esse modelo eu não vou colocar, então eu vou deixar 0. Sobra para o corte vinco da base. É o mesmo esquema. Quantos centímetros a mais eu quero que tenha a minha base? Igual, em vez de ser rente, quantos centímetros eu quero que ele tenha de um espaço ao outro. Então, essa seria uma sobra. Eu vou incluir aqui. Se eu for cortar manual, eu não preciso. Mas se eu for cortar com a faca gráfica, então aqui eu incluo. Você sempre tem que deixar uma margem para a faca gráfica, ok? Revestimento interno da base após o corte vinco, é o mesmo esquema. Quanto que eu quero que fique sobrando aqui nas laterais, aí você inclui aqui o valor. Aqui eu vou colocar como se eu não fosse incluir essas opções aqui, vai ser tudo junto. Espaço para virada do revestimento da base e tampa. Esse aqui seria basicamente essa opção aqui de dentro, olha. Quantos centímetros eu quero que fique
para na hora que eu for revestir o papelão externo, quantos centímetros eu quero que fique aqui nessa viradinha, ok? Normalmente é 1,5 ou 2, eu vou deixar aqui 1,5. E aqui o revestimento externo da base. Como eu quero revestir essa minha base, vai ser um revestimento único, vai ser um revestimento lateral e fundo. Aí aqui eu vou marcar e a quantidade, ok? Então aqui a gente já tem algumas especificações de medidas, ele já vai calculando aqui pra gente. Lembra sempre de salvar, tá? E aqui a gente vai escolher a matéria-prima. No caso vai ser o papelão de 1,7. Também aqui poderia ser um papelão de 1,5. E aqui você troca o tamanho, né? E aqui vamos colocar o revestimento interno. Vou colocar no marfim. Esse aqui também eu vou colocar no Color Plus marfim. Revestimento da base. Aqui é o papelão. Papelão 1,5. Marfim. E aqui o meu revestimento externo da tampa eu vou colocar como uma impressão. Seria um papel fotográfico. Cadê? Papel fotográfico. Olhando mais ou menos aqui pela medida, vai ficar 17 por 17. Então aqui eu consigo fazer com uma folha A4. No caso, aí nesse meu revestimento, eu quero laminar ele. Então aqui eu vou incluir, nesse campo aqui eu não vou incluir nada, tá? Porque ele é para quando eu for escolher a lateral, ele já aparece aqui automático, tá bom? Vou deixar revestimento único. Vou colocar aqui mais pro cantinho, né? Para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então aqui eu vou escrever BOPP. Vou escolher o meu BOPP aqui. BOPP. Eu vou querer uma unidade. E aqui ele já vai calcular automático para mim, nesse campo aqui. É só eu colocar o tamanho que eu quero, mais ou menos do meu BOPP, quanto que eu vou gastar. Se eu for gastar o tamanho de uma folha 4, eu coloco as medidas de uma folha 4, né? Que é 21 por 29,7. Aí aqui ele já puxa, tá? E ele já calcula aqui para mim quanto que vai render o meu BOPP. Então, aqui eu quero um fechamento com fita. Lembrando que eu tenho que colocar a impressão. Impressão A4. E aqui eu vou colocar que só rende um mesmo, tá? Aqui, gente, impressão a gente não divide. Se você pode... no caso, só se aqui ele rendesse 2 impressões. Nesse caso aqui, tá bom? Mas aqui eu vou colocar como um mesmo. Ou você pode fracionar, se fosse um A3, renderia 2 impressões. Aí você coloca quanto que vale o seu valor da impressão no A4, o valor da sua impressão no A3. Aí você pode especificar por tamanho, tá bom? Mensagem a gente não vai incluir. E vamos incluir aqui fita. Seria acabamento. Fita. E eu vou colocar que eu vou usar 80 centímetros. Quantidade vai ser lá tem 10 metros, eu acho que eu cadastrei 10 dividido por 0,8 vai render 12. Vou deixar 12 centímetros. Eu gosto de arredondar, tá? Então, mais ou menos com 10 metros, eu consigo fazer 12 a 80 centímetros. 12 unidades, ok? As embalagens aqui eu não vou especificar, mas se eu tivesse aquele saquinho celofane, eu poderia incluir aqui saquinho celofane ou sacola craft, que eu vou gastar também com material. A gente pode até incluir aqui sacola craft, né? Que a gente vai gastar e vai ser enviada essa sacolinha. Então aqui a gente tem
50 sacolas craft. Vou incluir lá no meu estoque. Vou incluir aqui, ela tá saindo a R$ 55. 55 por 36,86. Aqui tem 50 unidades. Eu não vou especificar as medidas porque aqui a gente não fraciona. Ou no caso, você poderia também, se for uma sacola muito grande, às vezes cabe 5 ou 10. Aí você coloca quanto de fracionamento. Vou incluir aqui. É uma caixinha, é uma sacolinha que aqui cabe até 2. Ele rende 2. Vou usar uma medida, não preciso especificar. Aí aqui você coloca o que você gasta com embalagem. Se for a caixa de papelão que você for utilizar para enviar, você inclui aqui, tá bom? Você consegue fracionar. Então, gente, a minha caixa, eu vou supor que eu gasto 15 minutos para fazer ela. Material complementar, eu não vou incluir nada. Gastos variáveis, eu vou colocar mesmo que seria 5, 15 e 30. 5% de gastos variáveis, 15 de margem de erro, ou também eu poderia inverter, né? E lucro, o meu lucro eu vou colocar 30. Impostos, se eu tivesse impostos, eu iria incluir aqui. Valor da peça. Ah, meu gasto fixo tá vazio. Por isso que não tá puxando. Vou incluir aqui rapidinho e já volto, tá? Então, gente, vamos continuar aqui. Eu incluí as informações dos gastos fixos e o quanto que eu trabalho por hora e quanto que eu trabalho por mês. Ok? Aí na hora quando eu incluo as informações aqui, ele automaticamente aparece para mim, tá bom? Lembrando que tem que estar tudo preenchido. Se ficar faltando um aqui, ele não calcula, tá? Vamos conferir aqui. Então, o gasto para eu fazer essa peça foi R$ 13. Se eu gastar menos, ele já vai calcular para mim. Aqui é uma caixa que ela não possui nenhum tipo de berço. E aqui a gente tem o nosso total. Se eu for vender 10 unidades, ela sairia, os meus gastos seria 693. E aqui eu poderia arredondar o meu valor de venda. Tem uma matéria-prima aqui que a gente colocou um valor muito exorbitante. Quem foi? Vamos ver. Entendi. É porque aqui no meu estoque não tem a medida dos 96 por 66. Eu não incluí a medida, então ele não vai calcular. 96 por 66, 96 por 66. E essa colinha craft não precisa. Aí na hora quando eu incluir a medida, ele já vai calcular aqui pra mim. Ok. Aqui eu tinha que inverter 29,7 por 21. Lembrando que sempre vai ficar a medida maior. E aqui a nossa peça ficou a R$ 31,95. A gente pode arredondar para 32. No caso, que seria essa caixinha aqui. Com acabamento em fita e sacolinha. Ah, eu não quero sacola craft. Então você pode tirar. E aqui ele já vai ajustar para você. Saiu a R$ 30,43. É bom, gente, vocês sempre estarem conferindo se não tá faltando nenhuma informação. Quando naquele caso que a gente incluiu a medida e na verdade a gente colocou o Color Plus e aqui não estava especificando o tamanho do Color Plus, então o Excel ele não conseguiu calcular porque não tem medida nenhuma.
Então, não tem como ele fazer o quantas peças vai render com essa medida aqui, tá bom? Então, seria esse o nosso caso da nossa caixa. Ah, lembrando que uma vez essa opção preenchida, eu posso vir aqui e simplesmente alterar o tamanho. Fazer uma caixa de 15 por 15 por 2. Na maioria das vezes eu vou permanecer com todas essas informações. Eu só venho aqui e confiro se não tem nada ultrapassando, né? Igual aqui no caso com revestimento externo. Eu não vou conseguir fazer, né? Que ele informa para você aqui de vermelho que esse tamanho aqui, ele não é compatível com esse papel fotográfico. Então, no caso, eu teria que aumentar ele para um A3, tá vendo aqui que ele já sinalizou que já tá tudo ok? Se for um A4, ele vai aparecer para mim. Lembrando que ele está dizendo o seguinte: o meu material, esse revestimento aqui, este papel fotográfico, não é possível fazer essa impressão. Ele só está dizendo isso. Mas a partir do momento que eu escolho um material que é maior, ele já fica ok, tá bom? A mesma coisa se eu for escolher papel Madri ou um papel craft. Eles são maiores do que essa impressão aqui, tá bom? Então, vamos colocar aqui um papel A3 e, consequentemente, aqui eu também teria que aumentar. No caso, vocês podem também estar fazendo o seguinte, uma formulazinha aqui. Você pode digitar igual e clicar nesse valor, que toda vez ele vai calcular baseado nesse valor aqui, ok? Aí aqui ele já está falando que a minha impressão A4 já não é suficiente, então vamos trocar. Na verdade, esse meu BOPP ele não é suficiente. Ele não é... Você não vai conseguir fazer o revestimento porque ele é 1 centímetro, 1,6 centímetros menor. Tá bom? Meio centímetro menor. Então, ele não vai ser possível fazer o revestimento com BOPP. Então, no caso, eu teria que escolher um no tamanho A3 ou um tamanho maior. Ok? Ou então, eu posso vir aqui e retirar. Eu posso apagar, ou então apagar aqui, ó. Deixa eu desfazer, ou então eu só apago aqui e já tá tudo ok. No caso aqui a gente ficou com papel A4, A3, então vou escolher o papel Color Plus Marfim. E aqui ele já alterou para mim as medidas, o valor da impressão, se eu for incluir uma impressão. Se eu fosse incluir foil também eu poderia incluir aqui foil. Escolher o foil e colocar as medidas dele aqui, tá bom, gente? Então, eu vou ensinar para vocês, lembrando, salvar. Eu vou incluir um novo modelo,